Meu nome é Paula. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho, que é intitulado como utilização de polipirrol como adsorvente e sua performance na remoção de anti-inflamatório. Este trabalho teve a contribuição dos seguintes autores: Wardley Martins Moreira, Henrique Straiotto e Marcelo Fernandes Vieira, que é o meu orientador de doutorado. Bom, então fazendo uma breve introdução sobre a temática, a presença de contaminantes emergentes no ambiente tem sido uma questão de crescente preocupação, tanto no âmbito social como também no âmbito científico. A maioria das pessoas estão preocupadas com a contaminação dos recursos hídricos e isso tem estimulado muito a pesquisa científica com o objetivo de resolução dessa problemática, né? Então, os fármacos, eles fazem parte dessa classe de contaminantes, né, que são os contaminantes emergentes, e o seu uso indiscriminado, mas o aumento populacional e também o aumento das atividades industriais e agrícolas acaba acarretando numa crescente comercialização de medicamentos e, com isso, aumentando a contaminação dos recursos hídricos e aumentando também os efeitos negativos que esses fármacos no ambiente acarretam, tanto para os seres humanos, quanto para os animais, enfim, para o ecossistema como um todo. Bom, o diclofenaco é um anti-inflamatório extensivamente utilizado tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Por isso, ele é frequentemente detectado em ambientes aquáticos. Ele tem uma característica, uma das suas principais características é que ele está relacionado com eventos cardiovasculares de pessoas que usam bastante esse medicamento e, como a maioria dos fármacos, né, ele não é completamente removido no tratamento convencional de água. Bom, então há uma busca, né, por tecnologias eficazes na remoção de fármacos em águas contaminadas e a adsorção é uma tecnologia que se destaca entre as demais, né? Bom, o polipirrol é um polímero que apresenta um processo de síntese facilitado, boas propriedades mecânicas, estabilidade e principalmente tem uma condutividade elevada. Então, uma série de fatores, de características que fazem do diclofenaco um potencial adsorvente para ser utilizado no processo de adsorção. Então, com isso, este trabalho visa avaliar o efeito da dosagem de adsorvente, bem como o efeito do pH no processo de adsorção de diclofenaco, utilizando polipirrol como adsorvente. Falando um pouco então da síntese do polipirrol, ele foi sintetizado a partir da oxidação do pirrol, utilizando FeCl3 como oxidante, utilizando ali uma razão molar de 1 para 1,5 de FeCl3 e pirrol. O pirrol ele foi previamente destilado antes de ser utilizado no processo de oxidação. Então, ao pirrol foi adicionado uma solução de FeCl3 0,5 molar e essa mistura foi agitada por 2 horas sob agitação magnética. O polipirrol formado foi filtrado, lavado abundantemente com água destilada e seco em estufa. O polipirrol ele teve o seu pH-PCZ determinado por uma metodologia adaptada de Regabuto e Robles, que é a metodologia dos 11 pontos. E também os ensaios de adsorção, foi avaliado o efeito da massa de adsorvente, de 5 a 25 mg de polipirrol, e também foi avaliado o efeito do pH da solução inicial. Então, a gente avaliou entre pH 5 e pH 11. Então, mostrando um pouco dos resultados para vocês, esse gráfico representa os resultados do efeito da massa de adsorvente. Então, como esperado, a gente obteve que quanto maior a massa de polipirrol utilizado, maior o percentual de remoção, atingindo ali uma remoção máxima de 97%, utilizando a máxima massa de polipirrol. Ao contrário, né, como esperado, nós tivemos
quanto menor a massa de adsorvente utilizado, maior a capacidade de adsorção. Então, utilizando uma massa de 5 miligramas, nós alcançamos uma capacidade máxima de 233,21 miligramas de diclofenaco por grama de polipirrol utilizado. Em relação à determinação do pH-PCZ, nós tivemos que o pH-PCZ do polipirrol encontrado foi em torno de 4, o que quer dizer que em pHs abaixo de 4 ele apresenta cargas superficiais elétricas majoritariamente positivas, e em pHs acima desse valor as cargas são majoritariamente negativas. E em pH 4,6, né, que foi o pH-PCZ, ele apresenta a carga superficial dele zerada. As cargas positivas são iguais às cargas negativas do material. Em relação à análise, né, ao efeito do pH da solução na adsorção de diclofenaco, nós tivemos as maiores remoções em pH 5 e em pH 7 e baixas remoções em pHs básicos. O diclofenaco ele é um fármaco com características ácidas. O pKa dele é em torno de 4 também, o que quer dizer que acima de pH 4 ele se apresenta dissociado em solução, né? Então, em toda a faixa de pH que nós avaliamos, ele apresenta dissociado, né, com cargas negativas. Então, em pHs básicos, nós tivemos uma baixa capacidade de remoção, o que deve ser associado, então, a repulsões eletrostáticas, né, entre as cargas negativas do polipirrol, do adsorvente, e as cargas negativas do diclofenaco. Mas, pelo contrário, nós tivemos altas capacidades de adsorção em pH 5 e 7, em que também nós tivemos cargas negativas. Nós temos cargas negativas do material e cargas negativas do diclofenaco. Então, o que indica que em pH 5 e em pH 7, outras interações podem estar relacionadas a essa máxima, essa grande capacidade de adsorção atingida, né? Interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e interações pp. Bom, então, algumas conclusões que nós tivemos desse trabalho, que foi com uma baixa quantidade de polipirrol, foi suficiente para uma remoção elevada do fármaco, né, 94%. Em pHs básicos, ocorre uma queda brusca na adsorção, sendo os pHs 5 e 7 os que apresentaram as mais elevadas capacidades de adsorção. E então, o polipirrol se mostrou eficiente na remoção de diclofenaco e se mostra um material de grande potencial para o tratamento de água. Gostaria de agradecer ao Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá e à CAPES pelo apoio financeiro. Muito obrigada pela atenção de todos.